E se eu te dissesse que a busca por fama e reconhecimento pode levar a consequências inimagináveis? Nos últimos anos, o fenômeno das redes sociais trouxe à tona uma nova era de influenciadores, onde a linha entre a vida e a morte muitas vezes se torna tênue. Um estudo realizado pela Pew Research Center revelou que 69% dos jovens de 18 a 29 anos usam o Instagram e, para muitos, a validação online se tornou uma necessidade imperativa. Mas o que poucos brasileiros sabem sobre essa busca incessante por atenção é que alguns influenciadores filmaram suas próprias mortes em um ato que desafia a compreensão e provoca reflexões profundas sobre a vida e a morte. Em 2018, a história de um influenciador colombiano chamado Daniel Jaramillo ganhou as manchetes. Ele se tornou um nome conhecido na internet por seus vídeos de aventura, mas sua busca pelo conteúdo extremo resultou em um acidente fatal enquanto gravava uma manobra ousada. O que começou como uma tentativa de capturar um momento emocionante virou tragédia. Você já parou para pensar como a pressão para criar conteúdo impacta a segurança e a vida dos criadores? Outro caso que chocou o mundo foi o de um jovem chamado Chris, conhecido por seus vídeos de pranks. Em uma tentativa de criar o conteúdo mais impressionante de sua carreira, ele decidiu encenar sua própria morte em um vídeo. O resultado foi devastador, pois, durante a gravação, um acidente real ocorreu e ele perdeu a vida. A ironia é cruel. Enquanto alguns influenciadores buscam comover o público, outros acabam se colocando em situações de risco, sem considerar as consequências. A tragédia de Chris não é um caso isolado. Em 2019, a influenciadora russa Yulia Gagarina também se tornou uma estatística trágica. Conhecida por suas postagens ousadas, Yulia filmou sua última aventura em uma montanha russa. Na tentativa de capturar o melhor ângulo, ela não percebeu que estava em um lugar perigoso. O vídeo viralizou, mas a vida dela não teve um final feliz. Você consegue imaginar o desespero de seus seguidores ao assistirem ao último momento de sua vida sendo transmitido em tempo real? A pressão das redes sociais não se limita apenas a influenciadores de aventura. A influencer de beleza, Jade, decidiu filmar uma sessão de maquiagem ao vivo enquanto dirigia. O que deveria ser um tutorial divertido se transformou em um acidente de carro fatal. O vídeo, que deveria inspirar, acabou se tornando um lembrete sombrio do que pode acontecer quando se busca a atenção a qualquer custo. É alarmante pensar que a necessidade de se destacar pode levar pessoas a ignorarem suas próprias vidas. Não podemos esquecer de mencionar o caso de um influenciador de esportes radicais que, durante uma transmissão ao vivo, sofreu um acidente grave. Ele estava fazendo uma manobra arriscada em sua prancha e, em segundos, a situação virou um pesadelo. O vídeo se tornou viral, mas o impacto emocional foi devastador para aqueles que o acompanhavam. Você já se questionou sobre o que leva alguém a expor sua vida a esse ponto? Essas histórias nos fazem refletir sobre o papel das redes sociais e a responsabilidade que vem com a influência. No Brasil, a cultura do jeitinho frequentemente se entrelaça com a busca por fama e, muitas vezes, os limites são ultrapassados. O que você valoriza mais, a vida ou a validação? Essas tragédias nos lembram que, por trás das câmeras, existem pessoas reais com sonhos, medos e, muitas vezes, a pressão de manter uma imagem perfeita. À medida que as redes sociais continuam a evoluir, é crucial que celebrities e influenciadores pensem nas consequências de suas ações. E você, o que acha? A fama vale o risco? Nos próximos anos, veremos como essa busca por atenção afetará a maneira como nos relacionamos com a vida e a morte. O que está em jogo é mais do que apenas cliques e curtidas, é a essência da própria existência. A conta sempre chega e, neste caso, o preço pode ser a vida. E se eu te dissesse que a busca por validação nas redes sociais pode se transformar em um jogo mortal? Recentemente, o caso de um influenciador brasileiro conhecido como Thiago trouxe à tona essa discussão. Em uma transmissão ao vivo, ele decidiu compartilhar sua rotina de exercícios, mas a necessidade de mostrar resultados extraordinários fez com que ele tentasse um desafio extremo. Infelizmente, a exibição de força e resistência rapidamente se transformou em um desastre e Thiago sofreu um colapso durante a gravação. O vídeo, que deveria inspirar, se transformou em um testemunho chocante de como a pressão por atenção pode levar a consequências trágicas.
Você já parou para pensar sobre quantas vidas estão em jogo quando um influenciador decide ir além dos limites? Enquanto isso, outro influencer, um gamer conhecido como Max, também tornou-se uma vítima trágica da busca por cliques. Ele estava transmitindo uma partida ao vivo e, em uma tentativa de criar conteúdo mais emocionante, começou a se envolver em desafios extremamente arriscados. O que deveria ser apenas um jogo se tornou uma fatalidade quando ele sofreu um ataque cardíaco diante de milhares de espectadores. A ironia é brutal. Em busca de entretenimento, a vida dele foi interrompida em um momento que deveria ser apenas mais uma partida. Você já imaginou a sensação de assistir a um momento de vida e morte acontecendo ao vivo na tela? A realidade é que essas tragédias não são apenas números ou manchetes. Elas são um reflexo de uma sociedade que valoriza mais a fama do que a segurança. A influenciadora de fitness, Carla, compartilhava dicas de saúde e bem-estar com seus seguidores, mas em um momento de busca por engajamento, decidiu fazer um desafio de resistência extrema. O que começou como uma série de vídeos motivacionais terminaria em um trágico acidente que chocou sua base de fãs. O peso de suas decisões se tornou visível em cada post, e a pressão para manter uma imagem perfeita levou a um desfecho impensável. Como você se sentiria se visse alguém que admira se colocando em risco por conta de likes e compartilhamentos? Essas histórias não são apenas sobre os influenciadores, elas também nos falam sobre nós como sociedade. O que leva alguém a colocar sua vida em risco em nome de um post? O que está por trás dessa incessante busca por validação? O que poucos entendem é que essa cultura de visualizações e curtidas pode ter um custo altíssimo. No Brasil, onde as redes sociais são uma extensão da vida cotidiana, essa pressão se torna ainda mais intensa. Você sente essa pressão na sua vida? Como isso afeta as suas próprias escolhas? À medida que refletimos sobre esses casos, é crucial que todos nós, como consumidores de conteúdo, nos tornemos mais conscientes. O que estamos promovendo? O que glorificamos em nossas interações online? O que deveria ser um espaço de conexão e criatividade, muitas vezes se transforma em um campo de batalha, onde os limites são ultrapassados e a vida é colocada em risco. Essa é uma realidade que não podemos ignorar. Você já se perguntou como suas interações nas redes sociais moldam a vida de quem você segue? Essas tragédias nos fazem questionar o que realmente importa. A fama vale a pena se o preço a pagar for a vida? A resposta pode ser mais complexa do que parece. Ao refletirmos sobre esses casos, somos levados a repensar nossas próprias prioridades e a forma como nos relacionamos com a influência digital. No fim, a busca por validação e reconhecimento é uma armadilha que pode ter consequências devastadoras. E você, o que está disposto a arriscar por um momento de fama? A conta sempre chega, e quando se trata de vida, não há como voltar atrás. O que poucos percebem é que essa incessante busca por reconhecimento pode criar um ciclo vicioso, onde o valor da vida é subordinado ao número de curtidas e seguidores. Em 2021, a tragédia de um influenciador conhecido como Felipe ilustrou essa realidade de maneira chocante. Ele decidiu gravar um vídeo em que realizava um desafio de resistência extrema em um local isolado. O que deveria ser um conteúdo inspirador rapidamente se transformou em um pesadelo quando ele se desidratou e ficou inconsciente. Seus seguidores assistiram em tempo real, sem saber que estavam testemunhando o último ato de um jovem que, em busca de aprovação, ignorou os riscos à sua saúde. Você já se perguntou como seria ver alguém que admira passando por isso sem poder ajudar? Essa pressão não se limita apenas a influenciadores de aventuras ou desafios extremos. No mundo da moda, a influenciadora Letícia, conhecida por suas dicas de estilo e beleza, também se tornou uma vítima da busca por validação. Durante uma live, ela decidiu fazer uma promoção de um novo produto em uma festa cheia de gente. Na tentativa de capturar o melhor ângulo e impressionar seu público, acabou se envolvendo em uma situação perigosa ao tentar dançar em cima de uma mesa. O vídeo, que começou de forma alegre, terminou em um acidente que a levou ao hospital. Em poucos minutos, a glamorização da vida perfeita se transformou em um alerta sobre os perigos da superficialidade. Você já parou para pensar em como nossas ações podem ser influenciadas pela necessidade de impressionar os outros? Essas histórias nos mostram que a linha entre o entretenimento e o perigo é cada vez mais tênue.
A influenciadora de viagens, Ana, decidiu fazer um vídeo em um lugar exótico, mas o que deveria ser uma reflexão sobre suas experiências se tornou um desafio arriscado. Ao tentar capturar a vista perfeita de uma cachoeira, ela escorregou e caiu, gravando sua queda. O vídeo, que viralizou instantaneamente, gerou uma onda de debate sobre a responsabilidade dos influenciadores em relação à segurança. O que você faria se visse uma situação assim se desenrolando diante de seus olhos? O impacto emocional dessas tragédias não se limita apenas aos seguidores, mas também afeta amigos e familiares. A dor e o sofrimento causados pelas perdas são profundos e muitas vezes invisíveis. A história de um influenciador de fitness, Carlos, é um exemplo disso. Ele sempre se apresentou como o homem perfeito, compartilhando dicas sobre saúde e bem-estar. No entanto, pouco antes de uma competição, decidiu fazer um vídeo sobre seu treinamento intensivo. O que começou como uma transmissão motivadora terminou em um colapso que chocou sua audiência. Para muitos, foi uma revelação triste de que por trás da imagem perfeita existem seres humanos lutando contra suas próprias limitações. Como você se sentiria ao descobrir que alguém que admira também enfrenta batalhas silenciosas? Esses casos são um lembrete de que, ao consumir conteúdo, precisamos ser críticos e conscientes. O que estamos apoiando ao seguir esses influenciadores? A pressão por criar conteúdo cada vez mais chocante leva a decisões arriscadas que podem ter consequências devastadoras. A cultura do viral muitas vezes ignora o valor da vida e do respeito à própria segurança. No Brasil, onde a cultura de dar um jeitinho muitas vezes se impõe, o que será que estamos ensinando às novas gerações sobre o que é realmente importante? Você sente que a sua visão sobre esses influenciadores mudou após conhecer essas histórias? A reflexão se estende além das redes sociais. Ela deve se infiltrar em nossas vidas cotidianas. A busca desenfreada por validação pode nos levar a decisões que comprometem não apenas nossas vidas, mas a de outros ao nosso redor. O que você valorizaria se estivesse na posição desses influenciadores? Será que a fama vale a pena quando se arrisca a vida? Essas perguntas nos levam a um ponto crucial. A conscientização é fundamental. Precisamos, como sociedade, entender que não se trata apenas de likes, mas de vidas reais, sentimentos reais e consequências que muitas vezes não podem ser revertidas. À medida que as redes sociais continuam a moldar nossa cultura, é imperativo que tanto criadores quanto consumidores façam uma pausa e reflitam sobre as mensagens que estão transmitindo. O que está em jogo é mais do que números ou cliques. É a essência da vida e a responsabilidade que vem com a influência. O que você está disposto a fazer para mudar essa narrativa? Como podemos, juntos, promover uma cultura onde a segurança e o respeito à vida estejam acima da busca por reconhecimento? Esse é o verdadeiro desafio que enfrentamos em um mundo tão conectado e, ao mesmo tempo, tão vulnerável. E se eu te dissesse que, em busca de fama, alguns influenciadores perderam não apenas suas vidas, mas também a chance de deixar um legado positivo? Isso se torna ainda mais alarmante ao olharmos para casos como o de um influenciador de viagens, Lucas. Ele se tornou conhecido por suas expedições a locais inexplorados, sempre em busca do clique perfeito. Mas, em sua ânsia por impressionar, decidiu gravar um vídeo em uma região inóspita, desconsiderando os avisos sobre os perigos da área. O que deveria ser uma aventura emocionante se transformou em uma tragédia, e seus seguidores se depararam com a triste realidade de que, em um instante, a vida pode ser interrompida. Você já se questionou quantas histórias inspiradoras poderiam ter sido contadas se ele tivesse priorizado sua segurança? Esses exemplos nos mostram que a busca pela validação nas redes sociais não é apenas uma questão de entretenimento, trata-se de uma reflexão profunda sobre valores e escolhas. O caso de uma influenciadora de moda, Fernanda, também exemplifica essa dinâmica. Durante uma gravação ao vivo, ela decidiu fazer uma demonstração de um novo look enquanto andava em uma passarela improvisada. O que parecia ser um momento divertido rapidamente se tornou um desastre quando ela perdeu o equilíbrio e caiu. O vídeo, que viralizou instantaneamente, trouxe à tona discussões sobre a responsabilidade dos influenciadores em relação à sua própria segurança e à segurança de seus seguidores. Você já considerou como a pressão para ser perfeito pode levar a decisões arriscadas?
A realidade é que, em um mundo onde a imagem muitas vezes fala mais alto que a substância, a linha entre o que é aceitável e o que é perigoso se torna cada vez mais tênue. A influenciadora de fitness Beatriz estava em plena ascensão quando decidiu compartilhar um treino extremo ao vivo. Em sua tentativa de criar um conteúdo que inspirasse seus seguidores a se superarem, ela ignorou os sinais de exaustão e acabou desmaiando durante a transmissão. O impacto foi devastador não apenas para ela, mas para todos que assistiram, muitos dos quais começaram a refletir sobre como a busca por um corpo perfeito pode levar a consequências terríveis. Você já parou para pensar como suas próprias expectativas podem afetar sua saúde e bem-estar? Essas histórias não são apenas sobre tragédias, são um convite à reflexão. Estamos vivendo em uma era onde a validação online se tornou um combustível poderoso para ações impulsivas. O que muitos não percebem é que essa cultura de likes e seguidores pode criar um ambiente em que a vida real e a virtual se confundem, levando a decisões que podem custar caro. Um influenciador de games, Roberto, ficou famoso por suas maratonas de jogos, mas em uma dessas transmissões decidiu adicionar um desafio de resistência físico. O que começou como um jogo divertido acabou em um colapso. E seus espectadores ficaram em choque ao perceber que estavam assistindo a um momento de vida ou morte. Você já se imaginou no lugar de quem assiste sem saber que estava prestes a presenciar uma tragédia? À medida que refletimos sobre essas questões, é vital que todos nós, como sociedade, comecemos a priorizar a segurança e o respeito à vida. A pressão por criar conteúdo impactante não deve se sobrepor ao bem-estar. Muitos influenciadores, como a jovem artista Clara, se tornaram conhecidos por seu talento, mas, em busca de reconhecimento, começaram a se colocar em situações de risco. Durante uma gravação em uma pista de skate improvisada, ela sofreu uma queda grave que poderia ter sido evitada se tivesse priorizado sua segurança. O vídeo, que deveria capturar sua criatividade, se tornou um lembrete sombrio dos perigos da exposição excessiva. O que você faria se visse alguém que admira se colocando em risco em busca de reconhecimento? Essas experiências nos convidam a reavaliar o que realmente consideramos importante. Em vez de glorificarmos ações arriscadas em busca de curtidas, que tal celebrarmos aqueles que promovem mensagens de saúde, segurança e responsabilidade? O que você acha que podemos fazer para mudar essa narrativa? A influência digital tem o poder de moldar comportamentos e devemos nos questionar: estamos promovendo um ambiente de apoio ou um campo de batalha por atenção? A resposta a essas perguntas pode determinar o futuro das redes sociais e a forma como interagimos uns com os outros. À medida que nos dirigimos para um futuro cada vez mais conectado, a reflexão sobre o que valorizamos se torna imperativa. A fama não deve ser o objetivo final. A segurança e a autenticidade devem prevalecer. Quando olhamos para essas tragédias, somos lembrados de que, por trás das câmeras, existem vidas reais, com sonhos e anseios. O que você está disposto a fazer para garantir que suas interações nas redes sociais sejam uma força positiva? Afinal, a vida é preciosa e cada escolha que fazemos pode ter um impacto profundo, não apenas em nós, mas em todos ao nosso redor. É alarmante pensar que, em um mundo cada vez mais conectado, a busca por validação pode levar a situações tão extremas. O caso de Rafael, um influenciador de moda, exemplifica bem essa realidade. Em uma live destinada a promover uma nova coleção de roupas, ele decidiu fazer uma demonstração de como se vestir para uma festa. No entanto, a pressão para ser perfeito o levou a se arriscar em um truque. Enquanto tentava mostrar uma manobra ousada, acabou caindo e se machucando gravemente. O momento, que deveria ser uma oportunidade de conexão com seus seguidores, se transformou em um instante de pânico, deixando muitos assistindo em estado de choque. Você já se imaginou na posição de um seguidor, vendo alguém que admira se ferir em busca de aceitação? Esses episódios não são apenas tragédias isoladas. Eles refletem uma cultura onde o desejo por reconhecimento pode obscurecer a percepção do perigo. A influenciadora de culinária Mariana também se tornou uma vítima desse fenômeno. Durante uma transmissão ao vivo, enquanto tentava preparar uma receita nova, decidiu experimentar um ingrediente exótico sem seguir as orientações de segurança.
O que deveria ser um momento divertido e educativo se transformou em um alerta quando a mistura provocou uma reação inesperada, levando-a a ser hospitalizada. A ironia é cruel. Na busca por engajamento, a segurança foi deixada de lado. Você já considerou como a pressão para se destacar pode fazer alguém ignorar os riscos? Essas histórias nos levam a refletir sobre o papel que cada um de nós desempenha nessa dinâmica. Ao consumirmos conteúdo, estamos, de certa forma, moldando as ações e decisões dos influenciadores que seguimos. A forma como reagimos ao conteúdo que consumimos pode impactar a maneira como eles se comportam. A influenciadora de viagem, Sofia, percebeu isso quando começou a receber comentários pedindo por aventuras cada vez mais radicais. Em busca de agradar seus seguidores, decidiu escalar uma montanha sem a devida preparação e, em um momento trágico, teve um acidente que a deixou com lesões graves. O que começou como uma tentativa de encantamento se transformou em um alerta sobre a importância de respeitar os limites. Você já parou para pensar em como suas interações nas redes sociais podem influenciar as decisões de quem você acompanha? A realidade é que as redes sociais criaram um ambiente onde a busca por cliques muitas vezes se sobrepõe à segurança. O jovem gamer Lucas, sempre buscando a próxima novidade para entreter seus seguidores, decidiu gravar um vídeo onde testava um novo equipamento sem seguir as instruções de segurança. O que deveria ser apenas uma demonstração divertida se tornou um pesadelo quando ele se feriu gravemente e teve que ser levado ao hospital. O vídeo, que rapidamente se tornou viral, deixou seus seguidores em estado de alerta, mas também levantou questões sobre até que ponto os influenciadores são responsáveis por suas ações. Você já se perguntou qual é o limite entre entretenimento e segurança? Essas reflexões são cruciais em uma era onde a linha entre a vida real e a vida virtual se confunde. A necessidade de se destacar e a pressão para estar sempre presente nas redes sociais podem levar a decisões impulsivas. A influenciadora de beleza, Flávia, decidiu fazer um tutorial de maquiagem ao vivo enquanto dirigia. O que deveria ser uma demonstração acessível e divertida se transformou em um acidente de carro quando ela perdeu o controle. O vídeo, que viralizou rapidamente, se tornou um lembrete sombrio dos perigos de ignorar a segurança em nome da popularidade. Você já imaginou como se sentiria se estivesse assistindo a um momento tão trágico se desenrolando diante de seus olhos? Esses exemplos nos mostram que o valor da vida deve ser priorizado em todas as circunstâncias. Em vez de glorificarmos ações arriscadas, devemos incentivar um ambiente onde a segurança e a responsabilidade são fundamentais. O influenciador de esportes André sempre se apresentou como um modelo de saúde e resistência, mas em sua busca por autenticidade, decidiu gravar um vídeo de uma competição de resistência extrema. O que deveria ser uma celebração da força e da determinação resultou em um acidente que chocou seus seguidores e levantou questões sobre o que realmente significa ser um influenciador responsável. Você já parou para refletir sobre como a pressão por performar pode levar a decisões que colocam em risco não apenas a própria vida, mas também a de outros? Ao olharmos para essas histórias, é essencial que todos nós, como consumidores de conteúdo, nos tornemos mais críticos e conscientes. O que estamos promovendo ao seguir esse tipo de comportamento? Estamos validando uma cultura de risco em nome do entretenimento? A responsabilidade não está apenas nas mãos dos influenciadores, mas também de cada um de nós que consome e interage com esse conteúdo. O que você acha que podemos fazer para criar uma cultura mais segura e responsável nas redes sociais? É hora de repensar o que realmente valorizamos e como isso se reflete em nossas interações diárias. À medida que avançamos, a reflexão sobre esses casos se torna ainda mais necessária. A fama e a validação não devem ser os únicos objetivos. Devemos priorizar a segurança e o respeito à vida. O que você está disposto a fazer para garantir que suas interações nas redes sociais sejam uma força positiva? Em um mundo cada vez mais conectado, é fundamental que a busca por reconhecimento não obscureça o valor inestimável da vida. Afinal, a conta sempre chega e o preço a pagar pode ser muito alto.